Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Então, no nosso primeiro episódio, no episódio piloto desse programa maravilhoso, estou aqui recebendo Rael Policarpo. Uhul! Vou apresentar ele rapidinho para vocês. Então, o Rael, ele é repórter da Record TV, Record Rio, né? Pós-graduado aqui em jornalismo especializado em política, economia e cultura e bacharel em direito. Bem-vindo, Rael. Obrigado, Karina. Primeiramente, um prazerzaço participar desse projeto contigo. Fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite. Ainda mais porque tudo começou faz tanto tempo, né? Com o livrinho do Clóvis Rossi, Sim, o que é jornalismo. Sim, gente, deixa eu explicar. Então, vamos lá. Eu tô até emocionada, sabia? Porque, primeiramente, eu queria agradecer, né? Então, o Rael tá na minha vida desde sempre, gente. Desde quando eu estava no prezinho na escola. Verdade. Eu sempre conheci o Rael, desde quando entendia por gente, Rael estava em minha vida. Eu estudei... gente, é incrível. E, assim, em relação ao jornalismo, né, eu agradeço muito ao Rael, por isso que eu quis trazê-lo primeiro aqui, porque a partir disso que ele falou do Clóvis Rossi, o que aconteceu, né? Nós estudamos um período juntos no mesmo colégio, em turmas diferentes, e quando ele entrou na faculdade, eu ainda estava estudando, e um dia ele estava no colégio, né, que eu estudei no colégio há muitos anos, né, da tia Marli, que é uma mãe para mim também, né, que é a mãe dele, gente. E ele estava com um livro lendo ali, a gente conversando, e falou, Clóvis Rossi, você já sabe o que você vai fazer? Eu não tinha nem ideia do que eu ia prestar, se era letras, eu não sei. Eu gostava muito da língua portuguesa, mas só, e talvez história, mas não sabia. E aí ele me emprestou um livro, assim, numa boa. Eu falei, nossa, eu sou muito apegada a livro, né, desde aquela época. Eu não ia emprestar tão fácil assim. Mas eu falei, nossa, me emprestou. Eu li rapidinho, que o livro é fininho, né? Então, o que é o jornalismo, né? Do Clóvis Rossi, super Exato. clássico, né? Que ele estava aprendendo na faculdade na época. Eu li, me encantei, falei, é isso, prestei. E hoje eu sou professora universitária do curso de jornalismo. É incrível, Tá vendo? assim. Então, Rael, gostaria de agradecer, assim, profundamente a você, né? Pelo que eu sou profissionalmente. É muito legal essa história, assim, eu conto para os meus alunos também, e assim, incrível, né? Não só a você também, a toda a sua família que me formou como eu sou, meu caráter e tudo. A minha vida está envolvida, né? Na sua família, eu sou muito grata a todos. Minha mãe, se ouvisse isso agora, estaria chorando com toda a certeza do mundo. Sim! Depois a gente passa o link para ela. Eu sou muito grata, Rael, de verdade. Que legal, que bom. Eu fico feliz porque eu sou um apaixonado pelo jornalismo desde sempre. Acho que eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida a não ser jornalista, e até hoje eu sou um entusiasta. Então, assim, eu tento defender a nossa profissão a todo custo, tento incentivar as pessoas que estão começando, os mais jovens, e eu acho que a minha grande função no jornalismo essa, é tentar salvar a nossa profissão, que corre aí um sério risco de ir para o espaço, mas a gente vai resistir, vai conseguir, né, passar. Sim, sim, com certeza. Vai contar um pouquinho aí pra gente. Mas antes, vamos falar um pouquinho, né, sobre aquela época. Primeiro, eu gostaria de fazer um pacto com você, Rael. Você sabe Você fala de muita mim, eu coisa. não falo de você, né? O quê? Você fala de mim, eu não falo de você. Exato, é isso mesmo. Então, assim, a questão da adolescência, sabe, gente, eu vou até contar umas coisas, mas fizemos um pacto aqui, porque um sabe várias coisas do outro. Então tá tudo bem, tá? A gente fez um pacto aqui. A única coisa que eu vou falar para vocês, espero que meus alunos e a comunidade acadêmica não me cancele, é que vamos falar primeiro do baile de Halloween da escola. Eu vi que você postou, eu fiquei encantada. Você tem noção? Gente, o Rael postou uns stories. Conta para eles, pro pessoal, por favor. É o seguinte, a gente sempre fez baile de Halloween lá na escola, né? A minha turma era a turma mais velha da escola. Então,
a gente sempre ficava encarregado em produzir os bailes e juntar um dinheiro para a formatura. Então, desde a 6ª série, a gente começou a produzir os bailes de Halloween, e cada ano que passava, a gente melhorava um pouquinho. Investia lá em iluminação, até que a gente começou a fazer os túneis de Halloween. Foi uma ideia que eu tive depois que a gente veio do Play Center. Eu fui no Beco do Espanto, no Play Center, falei, pô, vou tentar fazer isso lá na escola. E dava certo. Era tudo bem rústico, tudo muito improvisado com saco de lixo, só que dava, né, a galera curtia bastante, fazia fila, assim, a galera ia, voltava, a gente assustava, botava a gente lá dentro, enfim. E aí, esse ano, eu me mudei recentemente para um condomínio de casa, que fica bem pertinho aqui da Record Rio, e eu andando na rua, eu vi a molecadinha de 10, 11 anos contando história de terror. E aí o meu lado adolescente, que ainda vive em mim, falou, putz, eu vou assustar essa molecada. Eu me escondi e assustei a molecada. Eles tomaram um susto e isso estava perto do Halloween. E aí, como ele estava naquela energia de história de terror, não sei o que, eles começaram a pedir para eu contar a história para eles, não sei o que, eu comecei a contar e comentei que quando eu era adolescente na escola, eu produzia os bailes e fazia os túneis. Pronto, virou o Rael tem que fazer um túnel na noite de Halloween aqui no condomínio. E aí eles começaram a conversar com os pais, não sei o que, coisa e tal, e aí o pai de uma das meninas veio para mim e falou assim, então a gente vai fazer um túnel então de Halloween? Eu falei, quem falou? A Luana. Eu falei, Deus me livre, dá muito trabalho, não é assim não dá. Dele, não, agora a gente vai ter que fazer, a molecada tá esperando. Eu falei, então tá bom. Aí a gente começou a produzir o túnel, só que esse meu vizinho, ele é um cara que ama fazer festa, e ele tem já um equipamento maneiro, assim. Então, quando a gente começou a produzir o túnel, que dava a volta na casa dele, entrava assim por um portão, ia por trás da casa dele e saía por outro, a gente começou a ver que dava para crescer a ideia do túnel. Então, a gente colocou máquina de fumaça, colocou strobo, comprou luzinha para colocar atrás das máscaras, fez fantasma, a gente cortou um monte de folha de coqueiro para fazer túnel, enfim. Foi um sucesso. E aí, quando eu estava produzindo esse túnel, inevitavelmente, eu me senti de novo na escola, né? Aí eu mandava a foto para minha mãe, eu falei, mano, eu vou postar porque eu tenho certeza que a galera da escola vai curtir, e foi, assim, batata. Eu Todo mundo da época comentei nos começou, seus stories que eu nossa, pirei. caramba, é a escola, e foi muito legal. Eu me diverti demais. Fiquei ali coordenando a galera, levando o pessoal para passar pelo túnel, me senti com 16, 15 anos de novo e foi uma delícia. Ai, que legal quando eu vi aqueles sacos de lixo. Gente, então, tudo isso que o Raul explicou, imaginem um labirinto, né, do terror feito de sacos de lixo. E cada espaço, né, você pode ficar preso ali, tem que voltar e tal. Tem alguma coisa assustadora, ou a máscara, sei lá, do pânico naquela época, né? Tinha a máscara do pânico, ou alguém assustando. Era sensacional, era muito engraçado. E aí, posso falar mais uma coisa que eu lembro do baile de Halloween? Gente, eu vou falar minha idade aqui, eu e Rael, né? Rael é um pouco mais velho que eu, mas assim, vamos falar a idade. Eu lembro, por isso que eu falei para os alunos não me cancelarem, que hoje eles dançam Anitta, na nossa época a gente dançava Tchacabum, o Oh, Tchan. E aí, gente, nesses oh. bailes de Halloween tinha um pátio na escola. Lógico, esses bailes de Halloween eram à noite e tal, mas tinha aquela questão de pais, de professores olhando, gente. Tinha DJ, o Tani era DJ, né? Gente, irmão do Rael era DJ. Eu lembro disso muito bem. E aí a gente fazia cantina, as mães levavam lanche. E a gente tinha uma hora que era especial, porque a gente ficava ensaiando. Eu ficava ensaiando com a minha colega de classe, da Nathalie. Eu ficava na casa dela, só para o baile de Halloween. A gente dançava, ensaiava Tchacabum para todo mundo dançar, tipo Thriller, né? Todo mundo junto, assim, a escola quase inteira dançando axé. Mas foi uma época muito gostosa, eu É lembro verdade, era disso. gostosíssimo. Era muito bom. Maravilhoso. Eu lembro Era, muito disso. era um baita um evento, assim, né? Era evento do bairro, às vezes outros colégios, né? Iam lá, outros Sim. alunos pagavam a entrada, eu lembro muito disso. E detalhe, os nossos bailes eram os mais legais. Sim, A gente era muito empreendedor. sim, Muito. verdade, vocês usavam a criatividade, era muito legal. Vocês faziam máquina de fumaça. Aí eu lembro que a tia Marli, gente, quando eu falo tia, porque desde pequena eu chamo ela de tia Marli, não tem jeito.
ela pedia para fazer as abóboras, né? Então a gente fazia as abóboras. Ai, era muito maravilhoso, muito bom. E aí você falou Era também muito dessa legal. coisa de dinheiro para formatura, Rael. Eu lembrei da minha formatura. Você lembra da formatura? Como é que foi? Lembro. A gente tocou, né? Sim! Gente, ó, várias coisas surgindo aqui para vocês me conhecerem e conhecerem mais o Rael, hein? Na minha formatura, acho que era da 8ª série, que eu estava indo para o primeiro colegial, né, primeiro do ensino médio, ia ser uma coisa, né, tipo, aqueles vestidos, aquelas coisas super chiques, né, os meninos com as roupas formais e tal, e eu não sei quem inventou. Posso falar que eu acho que foi sua mãe, minha mãe? Eu não lembro quem foi que O quê? inventou. Da música. De você cantar? É. Não, fui eu que tive a ideia. E aí eu lembro que eu pedi para você escolher uma música. Mas eu lembro Não, que o minha pessoal mãe tem que saber, ficou seu emocionada. pai é, você nasceu numa família de músico. Sim, meu pai é músico, é. Aí eu não lembrava disso, ó, minha memória, tá vendo? Tá fraca. Mas assim, o que eu lembro que minha mãe, rolou um lobby ali da minha mãe, porque ela gostava muito da música. Gente, eu cantei aquela música To Serve With Love. É Porque era uma verdade. homenagem a um professor de matemática que eu adorava. Tipo, gente, eu sou péssima em Era o matemática até Jackson? hoje. Hã? Era o Não, Jackson? não. Era Ademir? Não. Esqueci. Acho que era Ademir, não era? Era Era o Ademir, é Ademir. Ai, verdade. que susto, gente. Era Ademir, Nome. Tem verdade. até foto, Verdade. foi na época do Vanderlei. Eu tenho uma foto com o Vanderlei, eu vou colocar aqui depois. Eu tenho uma foto minha com o Vanderlei, professor sensacional. Sensacional. Melhor professor de história Nossa, que eu já. incrível. Com todo respeito aos outros, mas o Vanderlei. Todos incríveis, né? Depois eu Sempre. vou contar uma coisa que o Vanderlei falou na minha formatura, mas pode prosseguir. Ai, guarda isso, porque o Vanderlei é maravilhoso. Inclusive, achei ele no Facebook, tá? Motoclube e tal, enfim. Sério? Depois procura lá. Não vou falar o sobrenome dele aqui, mas depois eu te passo. Então, aí cantei a música pro Ademir, porque eu gostava muito dele e tal, mas odiava matemática, muito louco, né? Eu gostava dele como pessoa, mas matemática nunca fui boa, nada de exatas. E aí eu lembro que a gente ensaiou, e eu lembro que eu fui super cheia de vergonha. Eu fui morrendo de vergonha, porque eu nunca tinha ensaiado, nem com meu pai, em casa, nada. Eu só cantava no banheiro, no chuveiro, enfim. Tocava violão quietinha ali, só comigo. E aí, Karina vai cantar uma música especial para todo mundo ver. Nossa, eu queria morrer, mas assim, o pessoal falava, você é afinada, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou. Não, eu cantava Mas, direitinho. ai, gente, mas eu morri de vergonha, mas eu gostei muito, assim, de ter ensaiado com vocês. Eu lembro de tudo, assim, do dia, mas eu cantava, minha mão tremia. Ai, no dia, nossa, que nervoso, coração na boca, foi engraçado, foi legal, foi uma boa experiência, né? Eu era muito tímida, Rael, muito tímida. Hoje, ó, tá aqui falando, não paro mais. Que bom, né? Que bom. Foi uma das primeiras experiências, assim, públicas, assim. E aí, falando em bateria, né? Que você era baterista da banda, né? É Impacto, não era? Eu Foi no tinha impacto. camiseta até esses dias. Acho que até coloquei no grupo da escola. É que a camiseta era desse tamanho, assim. Aí ela deu uma rasgada Vermelha. sem querer. Vermelha. Nossa! Eu lembro que minha mãe era super tiete. Ela comprou uma pra ela, uma pra mim. A minha A mãe gente era a produziu, primeira. a gente produziu as camisetas para um festival que a gente participou e foi campeão. Então, foi no shopping, não foi? Foi lá no Shopping Eu Boqueirão. lembro, foi muito legal. A gente fazia assim, tipo, a torcida toda lá, minha mãe, a mãe da Ana, a Celinha, sua mãe, maior galera, todas as amigas, as crianças, tudo, a gente, né, já era adolescente. Eu lembro que a gente... É. E Eu você lembra lembro. qual era a nossa principal música do repertório? É a de vocês? Não era. Na nossa a gente fez até CDzinho, lembra? Então, eu lembro. Não. Posso cantar? Pode, duvido que tu lembra. Eu lembro do refrão. Qual? Voltar. Não é essa? Vou pra guerra pra te conquistar. Não é isso? Tinha uma Tem isso dessa. mesmo. Tinha mesmo.
Eu achei que tu fosse cantar uma outra, que a gente tocava mais, que era Sol e Ah, Mar. Bem hardcorezinho. mas eu não Mas lembro não, direito. Essa eu lembro dessa música. Canta aí. não, e até hoje, quando eu vou lá pra praia, que eu encontro o Flavinho, que a gente sempre tá com violão, ele Aham. faz o riff. Mas a Gente, gente tocava em todo show, que era, a gente deixava pro final, que era Carla, do LS Jack. nossa, eu lembro, era uma febre. Nossa senhora, as meninas queriam morrer ali na frente, né? Ô, Carla, Exato. nossa, muito É, legal. Eu lembro, nossa, sensacional. Ai, Rael, que tempo bom, meu. Nossa, que sensacional. incrível. Então, uma coisa, finalizando esse bloco que eu lembro, é a guerra que a gente tinha para ser o melhor colégio do 7 de setembro. Você lembra disso? O quê? Que a gente fazia meio que uma guerra, né? Um ensaio, porque era uma guerra entre os colégios no 7 de setembro. Verdade, verdade. Tinha Verdade, os pode outros crer. colégios do bairro, né? Que a gente queria ser melhor e fazer melhor, e a gente só, que nem você falou, com a nossa criatividade. A gente não tinha tantos recursos de Não banda. tinha. Não, não tinha, era só marchar. Um, dois, e a gente ia, né? Sabe, sabe uma outra festa também que me marcou muito, que ficou muito legal? Ah. A Feira do Rock. Nossa! Ah, não, até me arrepiei. Eu A fiz Feira do aquele. Rock. Nossa, eu lembro que eu fiz a parede inteira sei lá, foi vinil. Acho que eu grudei um monte de vinil na parede. Nossa, você lembrou? Nossa, foi sensacional. Foi Teve disputa sensacional. entre as classes, não foi? Foi. A gente fez o seguinte, isso foi uma ideia minha também. Eu tinha ido numa escola a escola de um primo meu em São Paulo, que eles fizeram uma feira, não era do rock, mas uma sala escolheu falar sobre o rock. Era tipo uma feira de ciências. Aí eu falei, poxa, dava pra gente fazer um negócio assim na escola. Aí a gente fez o sorteio para cada sala ficar com uma década do rock, né? Sim, E eu fiquei com anos aí 80. a gente ficou nos 60. E Eu a lembro gente que tocou vocês também nesse falaram dos dia. Beatles, não foi? A gente tocou Beatles também. Eu E lembro foi muito disso. legal, porque rolou uma disputa entre as séries, Rolou. assim. E tinha, eu não lembro qual era a prenda, mas tinha um prêmio. Acho que era a Viagem do Hopi Hari. Ah, é? Nossa, verdade. Não, e aí todo mundo tinha que ir, os pais votavam no fim, né? Então valia, obviamente, quem levasse mais pessoas, né? É, eu Porque acho que tinha alguma coisa de prenda também, de rifa, não lembro o que, que era também. Tinha muita coisa, tinha que arrecadar brinquedo, é isso. Acho que tinha que arrecadar brinquedo para dar para instituições, alguma coisa assim. Não tinha isso foi? também, verdade, verdade. É. Nossa, Era muito incrível. legal. É, eu lembro que eu peguei a salinha, eu pedi ajuda para uma galera, meu pai, foi um monte de gente ajudar e a gente colando as coisas antes da feira, colocando cartazes. Eu peguei do Ozzy Osbourne nos anos 80, né, que ele já não estava mais no Black Sabbath e tal. Estudei bastante, né, e foi bom, foi legal, foi Nossa, foi super muito legal. aprendizado. É. É, E o maneiro das festas é que talvez não tenha um colégio que deixasse as crianças participar tanto quanto minha mãe deixava. sim, A gente realmente. participava muito. A gente tinha que se virar, a gente tinha que usar a criatividade com o que a gente podia, né? Com o que É. os pais ajudavam, né? Enfim, mas era tudo da nossa cabeça. E você, Ael, então as maiores ideias da história do Danha foi você que fez, foi você que criou, super empreendedor, arrasou. Arrasou. Eu era apaixonado por aquele colégio, né? Sim, Até todos hoje, nós. sabia? Quer dizer, eu sonho com ele até hoje, assim, Eu também. com o colégio. Ai, Às que vezes é segredo! muito engraçado, porque tem esse relacionamento afetivo com o local, e às Sim. vezes, né, pois é, eu volto, assim, nos meus sonhos eu volto, às vezes, um sonho que tem algum conflito, e eu tenho que correr, sabe? Tipo aqueles pesadelos. E aí, quando eu volto, eu tô no colégio. Rael, isso acontece comigo. Eu achei que só fosse eu. Que segredo, eu tô até vermelha aqui. Pois Gente, é. isso eu não conto para ninguém. Acontece comigo do mesmo jeito. Já sonhei que eu tava voando, sobrevoando o Danha. Várias vezes que eu tô precisando de ajuda, tô lá, corro pro Danha. Gente, que loucura! Que É loucura, né? isso, em nossos Loucura. corações. Incrível. Mas é. É Nossa, porque Rael. a gente podia, a gente era muito agente, né? Uhum. Sim. Era muita liberdade que a gente tinha para fazer tudo, assim, desde participação em sala de aula, participação em festa, aí na sala da diretora reclamar. Não Sim. tinha. Muito família, né? Era muito família, era todo mundo. É, Eu sei que o que me falavam desde quando eu era criança, né? A minha mãe é a mãe um,
A tia Marli, a minha mãe, 2. A Celinha da Ana, que é a amiga da minha mãe, é minha mãe 3. Então, assim, se elas falarem, me derem algum conselho, alguma coisa, se uma não tiver, outra tá, e tá tudo certo com isso, né? Então, eu sempre tive isso na minha vida também. E foi uma super formação, né? E falando Sim. em formação, assim, de tudo isso que a gente viveu, que eu não sei se isso existe nos dias de hoje, nas escolas de hoje, vamos falar um pouquinho de jornalismo, que agora é por isso uma das coisas que eu te convidei, né? Mas eu queria saber por que você decidiu. Você falou que sempre esteve, né? Sempre quis fazer jornalismo, sempre foi a sua primeira opção, você sempre pensou nisso? Conta um pouquinho. Sim. Tem a parte romântica e a parte não romântica da história, mas assim, uma coisa tem muita ligação com a outra e é verdade. Eu contei isso no primeiro dia de aula na faculdade, o pessoal riu achando que era brincadeira, mas é real. Eu sempre fui muito apaixonado pelo Super-Homem desde que eu era pequeno. Eu tinha certeza absoluta, com 3, 4 anos, que eu era filho do Clark Kent. E que um dia os meus pais teriam que me contar a verdade, eu já estava preparado para aquilo. Eu lembro de sentar assim na mesa, olhar para meu pai e para minha mãe e falava, tadinho, eles acham que eu não sei que eu sou adotado. Porque na minha cabeça eu era filho do Clark Kent e uma hora eu ia ter superpoderes. É Que real, isso é maravilhoso! verdade mesmo. E aí, o Clark Kent, ele é repórter, né? Quando eu descobri que, de fato, eu não falei, poxa, eu não tenho poder. Tipo, eu já estava com 4 anos, eu não conseguia levantar a cama. Eu não tinha visão de raio-x. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu falei, eu tenho que me aproximar do meu ídolo de alguma forma. E aí, a forma que eu tinha de me aproximar do Super-Homem era sendo que ele era como humano, que Sim. era jornalista. Então, desde pequeno, eu já comecei a nutrir ali uma paixão pelo jornalismo por causa do Super-Homem. E, paralelamente a isso, né, que essa é a parte romântica, mas a parte que eu acho que, é claro que todos nós somos frutos do meio, mas acho que tem algumas características que já nascem com a gente ali. Eu sempre fui um cara muito ligado, desde pequeno, com essa questão de justiça social. Eu sempre fui um cara que a desigualdade sempre me revoltou demais, assim. Então, o jornalismo era uma forma de resolver todos esses conflitos. E desde muito pequeno eu já sabia da importância dessa profissão. Então eu nunca tive dúvida de que eu seria jornalista. Tanto que a gente ia para as feiras de vestibular no colegial e eu ia por causa da bagunça. Porque todo mundo, eu vou ver bioquímica, eu vou ver relações públicas. E eu falava, cara, eu vou com vocês porque eu quero, eu já sei. Então, eu nunca tive. Tanto que eu lembro que na minha época ainda tinha vestibular, hoje já não tem, né, nas faculdades vestibular, tinha que colocar 3 opções. Aí eu colocava jornalismo manhã, jornalismo noite, publicidade. Aí jornalismo manhã, publicidade, para não sair da comunicação, porque tinha aquele negócio, vai que eu não passo em jornalismo. Vou só para publicidade depois. Mas, enfim, e foi. E até pelo fato depois de resolver fazer direito, acho que foi nessa questão ainda de buscar ainda mais o senso de justiça, ter mais embasamento para poder lutar por justiça social. Que eu acho que esse é o papel do jornalista, Sim. né? A gente tem que dar voz para quem não tem voz. Concordo totalmente. Eu até te perguntar essa questão do direito, né? Como que surgiu isso também? Então, tá tudo ligado, né? E eu Tá acho tudo também ligado. importante, né? Até como jornalista, ter essa noção, né? Não só de legislação, porque a gente não sabe tudo, e é interessante ter essas bases também, né? Até para a Sim, vida do jornalista, enfim. sim. E a gente chegou num momento em que, principalmente com a internet, nessa facilidade, a gente começou a ser muito cobrado para comentar determinados assuntos. E nós vivemos um momento de polarização política muito grande. E política está ligado ao direito, Uhum. né? Muito do que se discute hoje de política tem embasamento jurídico. E de todos esses acontecimentos, né, de 2000, a Lava Jato tem 7 anos, 2013 para cá, eu vi que eu tinha que ter mais embasamento. E foi justamente numa das coberturas da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, conversando com um delegado da PF, eu estava pensando em fazer artes cênicas e ele comentou comigo, ele falou, cara, eu acho interessante fazer direito.
né? Vai ter muita Operação Lava Jato ainda, coisas grandes vão acontecer, e o direito é interessante. E aí eu fiquei com aquele negócio, falei, putz, 5 anos de faculdade, é muito tempo. Fui falar com a minha mãe, eu estava pensando em fazer um curso de penal e processo penal aqui no centro do Rio de 18 meses, que não teria validade acadêmica nenhuma, é só um curso de complementação. E aí minha mãe, como boa professora, falou, não, vai para faculdade. Eu falei, pô, mas são 5 anos. Ela falou, mas você é novo. E aí eu sentei, né, na cadeira, de novo, da faculdade, eu estava com 28, novo, realmente novo, e passou assim, rápido, foi muito rápido. Uhum. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Inclusive, né, no próximo tópico, essa é uma das dicas que eu vou dar, que eu dou para todos os jornalistas que se formam, é procurar uma outra graduação. Uhum. Mas, enfim. E aí, conversando com o meu chefe, ele concordou também. E a empresa que eu trabalho, graças a Deus, investiu, viu que valia a pena investir. E é isso, fui feliz. Hoje Nossa. eu sou um apaixonado por jornalismo e por direito. Inclusive, o meu mestrado eu quero fazer na área de direito. Ai, que legal. Nossa, muito bom. Você estava falando de 2013 e tal. Me conta um pouquinho sobre essa sua carreira. Foi em 2013 que você foi para Record Rio, que você teve mudança de estado? Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Eu Foi. lembro que eu torcia lá no Eu, começo da sua carreira, né? Me conta um pouquinho. bom, eu tenho que confessar aqui que eu fui um cara de muita sorte, né? É claro que se eu não estudasse, se eu não fosse um cara muito empenhado, eu não estaria na profissão até hoje. Mas eu digo sorte porque eu comecei meu estágio no primeiro semestre de jornalismo, assim. Então eu não sabia nem o que era o lead e eu estava dentro de uma grande redação em São Paulo, na TV Bandeirantes. E isso me ajudou muito, porque eu saí muito na frente de vários colegas. E passei por várias emissoras fazendo estágio, fiz estágio dos 4 anos da faculdade. Fui repórter antes de me formar, né? Comecei a trabalhar como repórter ainda acho que no 7º ou no 6º semestre da faculdade. E em 2010 eu fui para a Record Santos. Fiquei 2 anos na Record Santos. E aí eu decidi que eu tinha que mudar ali, né? Respirar novos ares. E queria melhorar meu inglês. E aí decidi ir para Nova York, passar um período sabático para estudar inglês. Fui para Nova York em janeiro de 2013, fiquei quase 6 meses em Nova York. Tentei alguma coisa por lá, não dava, porque na época o Obama estava regularizando a situação de um monte de gente que estava trabalhando há muito tempo nos Estados Unidos, então, enfim, eu estava lá há pouquíssimo tempo, ia ser muito difícil de eu conseguir mudar o meu visto na época. Acabou meu dinheiro, voltei. E na época saí distribuindo currículo, né, meu portfólio. Eu lembro que eu vim conversar com o Giva, na época, que era o diretor de jornalismo da Record Rio aqui, e no dia seguinte eu fui conversar com a Letícia Luvison, que era diretora de jornalismo do canal Rural lá em Brasília. E eu lembro que surgiu uma oportunidade para fazer edição de texto aqui no Rio e lá para cobrir 3 meses de freela na reportagem. Aí eu fui para Brasília. Falei, não, vou para Brasília continuar na reportagem. Foi muito legal, trabalhei com agronegócio lá 3 meses. Aí quando surgiu a vaga aqui de repórter, o Giva me ligou e eu voltei para a Record em setembro de 2013. E estou aqui até agora. E aí você teve que se mudar, né? Sair daqui de São Sim, sim. Paulo, né? Como é Aí, que foi? aí vim para o Rio de Janeiro com meu golzinho, cheio de tralha dentro. Conhecer uma cidade que eu já tinha passado pelo Rio algumas vezes a passeio, mas viver na cidade é completamente diferente do que a gente vê pela televisão, é completamente diferente do que a gente vive quando é turista. É uma realidade muito diferente, principalmente de São Paulo. E vim para cá descobrir tudo isso sozinho, assim, né? Na unha e no sangue mesmo. E foi muito legal, porque eu era solteiro ainda na época, eu estava noivo, mas não estava casado, então a única coisa que eu tinha para fazer aqui era trabalhar. Então trabalhei muito, 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 muito. Não que eu não trabalhe hoje, mas hoje eu tenho filha, enfim, estou casado, a gente tem que dividir melhor. Mas naquela época não, então eu trabalhava assim, eu lembro que o Giva deixava eu trabalhar à vontade e eu ralava bastante, mas foi a melhor forma de conhecer o Rio de Janeiro,
porque hoje eu conheço o Rio de Janeiro muito melhor do que vários cariocas, porque eu conheço partes que cariocas não querem conhecer. E vivi coisas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro do ponto de vista jornalístico, que não são tão maravilhosas do ponto de vista de quem vive realmente, mas assim, para a experiência foi um prato cheio. Assim, aqui foi o meu mestrado em jornalismo. E o legal é que acontece tanta coisa no Rio de Janeiro, assim, não para de acontecer. Então, quando a gente acha que a gente, tipo, pô, já passei por isso, aparece algo que fala, cara, isso eu nunca vi. É um negócio muito louco, assim, sabe? É uma bola de neve que não para de crescer. E eu tive a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de cobrir uma Olimpíada, de cobrir uma Copa do Mundo, de cobrir a prisão do Cabral, do Pezão, do impeachment do Wilson Witzel. Hoje eu sou um cara na TV, graças a Deus, que acho que mais faz alerge e que mais fez Lava Jato nesses últimos 7 anos. Enfim, são coisas que um dia numa biografia eu vou escrever. Sensacional, uma autobiografia. Como é que é essa questão, né? Que você está falando da cobertura, né? Se quiser contar um pouquinho para a gente, né? De uma matéria, enfim, que chamou atenção, alguma que deu muita dificuldade, até nesses temas que você falou. Como é que é isso? E em relação a essa questão, né? Como que é fazer a questão de, que nem eu vi que você colocou no Instagram, né? Meu escritório é na rua, né? Realmente gastar a sola do sapato e atrás e tal. Essa questão do jornalismo local, do jornalismo, né? Se fala de política, se fala do policial, do jornalismo policial. Isso é muito diferente na minha carreira. Então, conta um pouquinho, que isso vai ser um grande aprendizado. Então, aqui no Rio de Janeiro tem um lance que é bem diferente de todas as outras praças, inclusive de São Paulo, que tudo que acontece aqui vira nacional. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil durante muito tempo, é o segundo maior PIB do país até hoje, mesmo com todos os problemas, né, relacionados à questão social, econômica e política, e ainda é o cartão postal do Brasil para o mundo. Então, tem muita importância uma árvore cair e apagar a luz de um bairro no Rio de Janeiro. Fica muito mais importante do que, por exemplo, em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, por toda essa conjuntura histórica do Rio de Janeiro. Então, no começo, isso me surpreendia muito, porque quando eu trabalhava em Santos, por exemplo, eu entrar no Fala Brasil era muito difícil. E aqui eu lembro que, sabe, tipo, um erro médico, não que não seja importante, mas assim, talvez na avaliação de uma outra praça não fosse importante, mas às vezes uma suspeita de erro médico já vira Fala Brasil. É um negócio assim que, tipo, é muito importante. Acho que a primeira grande lição foi administrar esse lance de tudo que eu for fazer aqui no Rio de Janeiro pode virar um caso muito grande, né? O desdobramento pode ser grandioso mais. E aqui, como é uma cidade que tem uma desigualdade social absurda, seria leviano da minha parte afirmar que é a maior desigualdade do Brasil, mas com toda a certeza do mundo, é uma cidade que está entre as mais desiguais do mundo. A violência bate na porta toda hora. Então, assim, a nossa pauta muda no meio do caminho. Às vezes a gente está indo fazer uma pauta de comportamento, de economia doméstica, e a gente tem que correr para um outro lado da cidade, porque está rolando um tiroteio, uma facção tentou invadir uma comunidade de uma outra facção, ou então a polícia entrou, teve troca de tiros, e aí morre uma criança, aí morre um trabalhador, aí morre uma pessoa que a polícia diz que é traficante, mas muitas vezes a gente sabe que infelizmente não é, ou então e querem dizer que não é. Então, assim, são vários elementos que, se a gente não está esperto, a gente toma barrigada todo dia. E barrigada no jornalismo é tomar a pernada, né? Tipo, dar uma informação que não necessariamente é correta. Não que o repórter quis dar uma informação errada, mas faltou um pouquinho mais de apuração. E pode acontecer. Estava falando sobre essas questões, né? Esses exemplos de pauta e tal. Eu lembro que eu acho que ainda estava estudando, você já estava trabalhando e tal, e teve uma cobertura que você usou colete, talvez, não sei se você usa isso com frequência, mas foi uma das vezes que eu vi
você usando colete. Eu fiquei, meu Deus, já pensou, assim, cobrir guerra, essas coisas assim, ser correspondente, sei lá, internacional? Que eu fiquei assim, meu Deus, que corajoso. Pois é, aqui as equipes praticamente saem com colete todos os dias. Independentemente da editoria, o colete tem que estar no carro justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, é um equipamento básico de trabalho. Antes de vir para cá, eu nunca tinha pensado. Eu me lembro até, inclusive, uma vez em Santos, a minha chefe, Natalina Nini, ela era editora de jornalismo, e a Luciana Julião, Maravilhosa. já foi da Globo aqui, do Rio de Janeiro, ela era chefe de redação, e eu quis derrubar uma pauta. Falei que não valia a pauta, blá, 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 e aí minha equipe disse que era perigoso, um lugar em Cubatão. E aí eu fiz um puta drama e realmente a pauta não rolou. Eu derrubei a pauta. E aí, quando eu fui justificar, porque eu tinha derrubado a pauta na sala da Nathalie, ela meio que, não que ela discordasse de mim, mas quando você alega que está inseguro, não tem muito o que fazer. Mas eu lembro que a Luciana Julião, que já era cascuda de reportagem, virou para mim e fez assim: Rael, eu quero ver o dia que tu trabalhar no Rio de Janeiro. Ela Plasmou! estava prevendo! Plasmou! Ela falou: quero ver se você vai lembrar dessa pauta que se derrubou hoje. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu tive que meter um colete, e aí você chega aqui no local, você é novo, as pessoas não te conhecem ainda, você tem que mostrar trabalho. Eu meti um colete no peito, eu lembrei, eu falei, caraca, ela tinha razão. E aí você vai. Claro, a adrenalina do momento, ela te deixa um pouco burro, ela te deixa um pouco cego, porque você tá ali, você quer contar a história, depois que você para e pensa e fala, meu, não precisava ir tão fundo, podia ficar um pouquinho para trás. Enfim, hoje as nossas coberturas, dentro de algumas comunidades, elas estão limitadas porque, infelizmente, o poder público perdeu a mão total da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, assim, algumas comunidades a gente percebe que é a ausência absoluta do Estado. Então, não existe vácuo de poder. Alguém vai assumir aquele poder. Aqui no Rio de Janeiro, quem assume o poder são organizações criminosas, seja ela, né, voltada para o tráfico de drogas ou para a milícia ou narcomilícia, que agora é uma nova tendência dos milicianos. Então, tem local que a gente não entra mais. Né? A gente está com... Depois de muito tempo, assim, a chefia optou não entra mais. Usa o colete, mas fica aos arredores das comunidades. Mas quando cheguei aqui, a gente seguiu o caveirão dentro da comunidade. Já fiquei inúmeras vezes no meio de tiroteio, enfim. E aí depois a gente pensa, inclusive, fala, por que eu tava lá naquele tiroteio? Mas na hora, enfim, a gente corre atrás da notícia. Você é a pessoa mais próxima que eu tenho em relação a ser jornalista, que eu sempre vejo, assim, esse aprofundamento e tal, essa garra, e eu fico impressionada, Rael. Realmente, parabéns. E que sempre esteja protegido, né? Amém. E tem um lance também interessante, que assim, desde que eu vim para cá, eu vou tentando me especializar naquilo que vai aparecendo na minha frente. Então, por exemplo, você falou de correspondente de guerra. Eu já pensei, né? Depois do que eu vivi aqui no Rio de Janeiro, a gente teve não me lembro se foi 2017 ou 2016, acho que foi 2017. Morreu mais gente a cada 100 mil habitantes por homicídio aqui no Rio do que no Afeganistão. Então, assim, foi um ano muito terrível. E aí você fala, pô, se eu estou cobrindo aqui, por que eu não vou cobrir lá? Até porque a conjuntura da cobertura é um pouco diferente. Às vezes aqui no Rio a gente corre mais perigo porque a gente não sabe de onde vem, qualquer lugar, às vezes a gente está de passagem, do que num lugar onde é estipulado ali a área de conflito. Mas eu fiz 2 cursos credenciados pela ONU no Exército, aqui na Vila Militar, para jornalista que atua em área de conflito. Um em 2014 e um em 2018. Não, super importante, Até para a né? gente se Pela falta. reciclar é extremamente importante. Extremamente. Nossa, Infelizmente, o curso não é para todo mundo, não é todo ano que abre, mas é um curso maravilhoso, assim, e com carimbo da Organização das Nações Unidas. incrível, sensacional. Nossa, uma aula, assim, para mim, Rael, uma aula.
Mas, assim, para finalizar, acho que deu um super panorama em relação a essa questão do cotidiano e tal. Tudo que eu sei, que eu fiquei curiosa de saber, que eu não conhecia, não tenho essa experiência, né? E aí, vamos partir para o último bloco, do deadline? Bora. Vamos lá para o deadline. Deadline, gente, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Lógico, eu não estou aos pés de Marília Gabriela, é quase um de frente com o Kaká. Assim, ó, pequenas coisas, é só para me realizar, gente. Eu sempre falo com meus alunos, adoraria. Quase eu vou falar assim, Rael por Rael. Não vou fazer essa pergunta que eu acho muito complexa, gente. Sempre ficava, o que eu falo? Já pensou um dia? É tipo o Faustão lá, Arquivo Confidencial. Eu ficava, gente, se o Faustão me perguntar um negócio, o que eu respondo? Aí é a mesma coisa, Marília Gabriela. Se ela me perguntasse, Karina por Karina, eu ficar, não sei. Isso eu não vou te perguntar, Rael. Muito complexa. Eu ia ter que fazer uma autobiografia aí para me entender e tudo mais. Mas são poucas perguntas. Mas assim, um bate-pronto, né? Pra você contar alguma coisa. Queria te fazer duas de início, né? Alguém que você gostaria de entrevistar ainda ou alguém que você gostaria de ter entrevistado? Alguém que eu gostaria de entrevistar, o Obama. E alguém que eu gostaria de ter entrevistado, nossa, tem muita gente aí. Eu gostaria de ter entrevistado Dilma Rousseff na época do impeachment. Sensacional, sim. Nossa, super concordo. Sensacional. Você tem alguma coisa ainda que você queira realizar? Sempre, né? Somos jovens e tal, mas alguma coisa específica que você queira contar aqui, que você queira realizar na vida ou na profissão? Bom, eu quero ir para a sala de aula, acho que é um próximo passo, assim, e até mesmo por essa questão de tentar salvar o jornalismo De dar aula, você diz? Sim, de complementar, assim, sei lá, trocar mais conhecimentos. Então, eu quero ir para a sala de aula. E qual é a outra? Não, em relação à realização na vida, assim, geral. Sim, eu vou ser romântico de novo, mas eu gostaria sei lá, noticiar, eu sei que vai demorar um pouquinho, sei lá, dar uma notícia no âmbito de que a gente realmente estivesse caminhando para um país menos desigual, menos intolerante, mais justo, com menos polarização, sabe? Talvez uma notícia de que a educação tivesse atingido o maior número de crianças possível, que a internet tivesse atingido o maior número de pessoas possível, né? Que uma pandemia atingindo o Brasil não fizesse tanto estrago por causa da desigualdade. Arrepiou. Rael, temos os mesmos sonhos. Que interessante, tá vendo? Temos os mesmos sonhos. Eu estou agora como Jornalismo professora. resiste. Sim, estou como professora universitária exatamente por esse objetivo. Exatamente por esse objetivo. Assina embaixo. Nossa, fiquei até emocionada. Ai, nem sei, já perdi aqui, ó. Perdi tudo que eu ia falar. Um livro que você quer indicar, porque os jornalistas, estudantes de jornalismo, profissionais de comunicação... Eu posso indicar 3? Pode, 3. claro. Aí, gente, anotem aí. Vou anotar também. Vamos lá. São 2 de jornalismo literário que eu sou apaixonado, que estão assim, acho que no top 10. A Sangue Frio, do Truman Capote, e Frank Sinatra está resfriado, do Gay Talese. São 2 aulas de jornalismo. Todo jornalista tem que ler esses 2 livros, isso é fato. Agora, Eu amo. livro, demais, né? Um livro que eu acho que, principalmente, é uma ficção, né? Só que eu acho que fala muito do que pode acontecer com o nosso planeta, e a pandemia está mostrando isso. E se a gente não entender o recado que o planeta está dando para a gente, realmente a gente vai acabar com o planeta. Então, esse livro, eu não lembro o autor, tá? Mas procurem aí pelo nome do livro, que não é um livro aqui. brasileiro. Não que os outros sejam, mas, enfim, não lembro mesmo. Ele se chama Os Últimos Dias de Krypton. Krypton, para quem não sabe, era o planeta que veio o super-homem, né? O planeta foi destruído porque a população daquele planeta tomou as mesmas decisões que nós estamos tomando. Então, os últimos dias de Krypton pode ser os últimos dias do planeta Terra.
Então, eu acho que nessa conjuntura da pandemia, vale muito a pena a leitura, porque se a gente não parar e pensar o que vai acontecer, é isso aí. Vou procurar, vou fazer resenha aqui no canal. Vou Bom, procurar, fazer no canal do YouTube. E aí, deixa, então, um recado aí para o pessoal, né, que vai ver, ouvir o programa, o que você quiser falar. Tribuna livre. show. Vamos lá, então, principalmente para os estudantes de jornalismo ou recém-formados. Durante muito tempo eu defendi o diploma do jornalismo e defendo ainda. Mas eu entendo também que a faculdade de jornalismo deixou os nossos jornalistas um pouco preguiçosos. Os jornalistas hoje são generalistas. E nessa onda, porque é muito legal ser jornalista, porque a gente lê de tudo, a gente conversa com todo mundo, a gente entende um pouquinho de tudo, mas a gente entende um pouquinho de tudo e pouco de nada, né? Então, assim, a gente acaba muitas vezes bebendo da fonte do senso comum. E isso é muito perigoso para um jornalista, porque o senso comum faz parte do discurso programado por pessoas que sempre estiveram no poder e que não querem sair do poder e que precisam que essas pessoas difundam o senso comum na sociedade. Então, nós, jornalistas, não podemos beber na fonte do senso comum. Então, o que nós precisamos fazer? Estudar. Então, você sai da faculdade, vai fazer outra graduação, vai fazer direito, vai fazer economia. Se você quer falar de economia, vai fazer economia. Se você quer falar de, sei lá, geologia, vai fazer geologia. Se você quer falar de história, você vai fazer história. Porque nada melhor do que você conversar com uma pessoa que de fato entende daquilo. E a gente tem que deixar de ser generalista, porque isso virou banal na nossa profissão. E a gente está perdendo ponto, está perdendo credibilidade. E a gente perdendo credibilidade, o mercado também enxerga a gente com menos credibilidade, então os salários estão cada vez menores. E aí qualquer um pode fazer o que a gente faz. Então o recado é, o Leandro Carnal falou isso numa entrevista, e isso me marcou muito. Informação não é formação. Então não adianta você ser super informado se você não tiver uma formação. Senão todas as pessoas que assistissem House ou Grey's Anatomy poderiam sair fazendo cirurgia aí nos Costurando hospitais. todo mundo. E não é assim. Então, galera, saiam da faculdade, já pensem no que vocês vão fazer e continuem estudando sempre. Sensacional. Ó, palmas. Vou fazer uma palma meio de longe por causa do microfone, que é muito forte. Palmas, Rael. Palmas. Arrasou. Nossa, sensacional. Rael, a gente é muito parecido. Vamos tomar um chopp. Nossa Senhora, Rael. Quando eu for pro Rio. Não, eu gosto muito. Temos muito tempo. Depois que a gente não ficar usando mais máscara, né? E tudo mais. Um dia, quem sabe, né? E aí, a última coisa para a gente encerrar. Quem que você gostaria de ver aqui nesse quadro? Qualquer pessoa, jornalista, que seja da área, né, de comunicação, jornalista, um profissional de comunicação, que eu consiga acessar. Eu te passo contato, mas essa pessoa é um cara que eu tenho uma admiração absurda, assim. Eu já tinha uma admiração antes de trabalhar com ele, né, porque eu via na televisão. Tem 3 repórteres assim que eu era apaixonado: Tino Marcos, o Sérgio Útil, que é da SBT, e o Vinícius Donola, que era da Globo, depois foi repórter especial na Record. Então eu indico aqui o Vinícius Donola, que é meu grande mestre, meu grande professor. Assim, é um cara que, enfim, dispensa comentários, e que eu tive o prazer de trabalhar na mesma redação que ele. Então, te passo o contato do Donola. Que legal, sensacional, gente, me ajudem. Todo mundo que estiver indicando aí me ajuda para fazer as próximas entrevistas. Rael, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sou extremamente grata por essa entrevista. Adorei falar com você, adorei te ver. Minha mãe vai ficar, o Rael! A Gabi, minha irmã, vai ficar, manda um beijo pro Rael. Elas falaram Você sabe que eu penso na Gabi, eu lembro dela pequenininha, eu não consigo imaginar que ela já é uma mulher. Pois é, casada quase. Tá vendo? Que é isso. Era um nenenzinho, né? Uma bolotinha, minha irmã. Rael, muito obrigada.
Um beijo para você, para toda a sua família, para sua bebê maravilhosa, para sua esposa, para todo mundo. Muito obrigada mesmo por esse convite, por ter aceitado o convite, né? E aí eu gostaria de fazer eu vou deixar aqui o seu arroba, né, das redes sociais e tal. Eu vi que você tem um fã-clube. Pois Eu é, vi tu que vê? você tem um fã-clube, que maravilhoso! Arrasou! E aí, como é que as pessoas podem ver suas reportagens? É só acessar o site da Record Rio? Outras pessoas, né, fora da localidade, a gente consegue? Consegue. Bom, o ideal é ficar ligado na Record, né? Porque eu vou aparecer. E eu confesso que eu deveria trabalhar melhor as minhas redes sociais, mas eu acho que eu ainda sou um pouco velho para isso, por incrível que pareça. Acho que como chegou depois de eu já ser adulto, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar fazendo a manutenção. Então eu deveria postar mais. Mas enfim, r7.com/, Rio de Janeiro. Então sempre vai ter uma reportagenzinha do Rael. E depois de hoje eu prometo que eu vou tentar atualizar mais no Dá Instagram, trabalho, dá avisar, trabalho. conseguir o Rael, link. Tem aquele negocinho de fazer arrasta aqui. arrasta pra cima! Ai, eu tava ouvindo você falando agora. Sabe o que eu lembrei? Você sempre teve um jeito pra TV? Você lembra que você fez eu acho que é isso. Você lembra que você fez o Caco Antibes no teatrinho da escola? Que Foi, maravilhoso! foi, Mais uma, gente. Era foi só pra Caco Antibes. acabar. As Tem uma coisas outra, tô relembrando aqui na cabeça. sabe, tem uma outra coisa que eu tinha esquecido disso. Mas lembra do Carlos, que era da minha sala? Carlos Sim, Sequi? sim. Ele me lembrou isso outro dia. E aí eu falei, caraca, é verdade. No intervalo, vira e mexe, a gente meio que simulava um talk show. E o nome do talk show era Bichola na Cachola, ele imitava o Clodovil. Bichola na cachola. Hoje ia dar um problemaço isso, mas enfim, não era. Não tinha nenhum conteúdo homofóbico, né? Mas era só uma imitação do Clodovil. Eu lembro. Nossa, a gente fazia muito teatrinho. Era muito legal. Era muito Sensacional, legal. Rael. Mais uma. Lembra quando a gente montou um jornal do descobrimento do Brasil em 2000, que passou depois? Isso eu deveria ter guardado, minha mãe jogou fora. Não! Eu lembro, nossa, eu lembro. Gente, sensacional. Eu Com lembro que a gente fez vinheta. escolinha do professor Raimundo. Nossa, eu era aquela, sempre, né? Ó, óculos, né, gente? Eu era a CDF lá. Como é que era? Ai, tirei! Ai, sinto tanto calor. Eu acho que era isso Muito bom. Ai, Muito bom. sensacional. Foi muito bom relembrar essas coisas, assim. Muito obrigada, Rael. Obrigada mesmo. Só Eu que antes de agradeço, de verdade. finalizar, Capricorniano, você faz dia 2 ou dia 3 de janeiro? 3. 3, tá. Certo, então vai no ar dia 3, dia do aniversário de Rael Policarpo. Obrigada, Show. Rael. Vou colocando alguns sketches. Só teve um problema, passou muito rápido, né? Passou, mas olha só, foi meio que certinho no tempo, né? Que a gente vai conversando assim, ó, se deixar dois de comunicação, vai que vai, né? Ai, que sensacional, Vai. Rael. Muito obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Super beijo. Eu que E agradeço, até. cara. Que a gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigada. Fica com Deus. Beijão em todo Vamos tirar mundo. uma foto? Pera, Nada, deixa eu tchau, tirar uma tchau. foto aqui pro Instagram. Vamos. Foi. Obrigada, El. Super beijo. Tchau, tchau. Beijo, cara. Fica com Deus, viu? Eu Tchau, também. tchau. Tchau, tchau.